Essa aqui sou. Essa é a Lu, em 13 de março de 83. Tava com uns 4 aninhos aqui. E essa Lu aqui era louca por esse macacão, gente. Era meu sonho. Eu queria ser piloto. Queria dirigir meu carro. E todo mundo falava, menina, vai dirigir carro? Como é que é isso? E aí, nesse dia, meu pai saiu para comprar, no último dia que era do meu aniversário, saiu para comprar um Autorama, comprou um Ferrorama. Alguma coisa saiu errada, né? Mas brinquei do mesmo jeito. Só que nessa fase aí, a Lu que queria ser piloto, não ficou só no piloto, não, tá? Não parou nisso, não. Eu fui freira, eu fui jardineira, circense. O que vinha aí para brincar, eu estava brincando também. Quem lembra de quando vocês tinham 4 anos? Levanta a mão aqui para eu saber. A maioria não levantou. Alguém tá aqui? Alguém não tá? Ah, tô vendo vocês aqui. E essa fase aqui, gente, imperava uma palavra em mim, e provavelmente imperava também em vocês, que era a criatividade. A gente se permitia ser essas coisas todas. Freira, circense, jardineira, piloto, a gente ia brincando, e essa brincadeira vinha de nossos sonhos. A gente se permitia sonhar. E a gente se permitia ter ideias que nos levavam a brincar com os nossos sonhos. Só que a criatividade é algo natural do ser humano. Mas a gente vai ouvindo tanta coisa no dia a dia e as pessoas vão nos levando à repetição de padrões. Ah, essa tua resposta não está certa, não, tá? Só pode ser a letra A. A letra C é a correta. O jeito que você desenhou não está legal. Só pode ser assim. Para que tu vai estudar sobre autoconhecimento? Para que um administrador, um engenheiro vai falar sobre propósito? Espiritualidade? Onde é que está isso? Só que isso tudo faz parte de você. O seu eu, o que se permitiu ser criativo, quer saber sobre espiritualidade porque ela está aqui, ela é parte de nós. Quer saber sobre propósito porque é isso que guia nossos caminhos. Precisa saber sobre autoconhecimento porque você é o dono da sua vida. Você que guia seu repertório. E aí as pessoas vão dizendo tantas coisas para a gente que a gente vai esquecendo de quem a gente é. A gente vai esquecendo daquela Lu de 4 anos, do João, da Ana, da Fabiola, que teve 4 anos também, que teve várias ideias a partir de seus sonhos que foram ficando para trás. E quer ver como a gente esquece? Eu queria pedir a ajuda de vocês agora. Quem está aqui, bate palma. Metade não está valendo, não. Tá? A gente vai voltar o tempo agora, tá, Ted? Só um minutinho. Vamos bater com força para saber que vocês estão aqui mesmo. Quem está aqui, bate palma. Agora foi 80%. Já chegou junto comigo. Vocês vão fazer uma parte comigo agora para me ajudar porque eu vim lá de longe para falar isso aqui, preciso da ajuda de vocês, tá? Eu vou começar a ler a parte ali e vocês vão terminar, beleza? Com aquilo que vocês lembrarem que é essa frase aqui. Eu falo, por exemplo, hoje o dia é branco, vocês fazem branco. Eu vou ler a frase 1, vocês vão repetir também. O finalzinho dela. Água mole, pedra dura. Água mole, pedra dura. A maioria diz tanto bate até que fura. Vocês concordam que seria esse final certo? É o que a gente escuta, né? É um padrão que a gente ouve, né? Segundo, tem gente que é como vinho. Ó, quanto mais velho, melhor. Quanto mais envelhece, melhor fica. Alguém já ouviu isso? E se eu falar assim, tem gente que é como vinho, melhor com a rolha na boca. Isso está certo ou errado? Só é diferente. Só não é o padrão que a gente escutou. Mas eu escutei isso lá atrás. E deixei aquilo paradinho e continuei repetindo. Que tem gente que é como vinho, quanto mais velho, melhor. Mas nem todo mundo fica melhor quando fica velho, não, tá? Tem gente que não fica, não. Só que a gente repete tantas vezes que a gente até acaba acreditando naquilo. E esquece que tem gente que é como o vinho, que é melhor com a rolha na boca, que não venha falar da minha vida, não. Que não fale que não é para falar sobre propósito, que não é para estudar sobre autoconhecimento, que não é para estudar sobre inovação. Para que isso? É melhor ficar com a minha ideia mesmo, daquela Lu de 4 anos lá atrás, porque tem gente que não é como o vinho. E aí a gente está vivendo esse mundo bunny, né? Vem muita gente falando aí o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, o que pode fazer, qual é a resposta certa. E o mundo aceleradíssimo, o mundo está frágil, ele está ansioso, ele está aí não linear, e ele está com essas dores que a gente não sabe mais quais são todas as respostas. Tudo está muito rápido. Eu não sei mais se as soluções que eu vou dar são as mesmas que eu daria anteriormente, porque essa rapidez está trazendo situações não lineares para as nossas vidas. E nessa rapidez vão se construindo métodos, como o Manifesto Ágil, que criou o método ágil, que seria para nos ajudar a gerir essa situação desse mundo bunny.
onde a gente fala muito sobre inovação, fala muito sobre tecnologia, mas muitas vezes esquece que tecnologia é meio e não é fim. É meio em qualquer área de trabalho. E aí, mais uma vez, vem aquelas vozes que dizem que não precisa fazer gestão. O mundo é ágil, o mundo é rápido. Para que gestão? Para que falar de propósito? Igual quando falaram quando eu era mais nova que eu não precisava estudar sobre propósito ou espiritualidade, ainda falam hoje no mercado de trabalho. Quem é engenheiro, quem é tecnólogo, não precisa falar sobre propósito, não precisa falar sobre espiritualidade. Para que falar sobre autoconhecimento? Para que fazer gestão no ambiente ágil? Nem cabe ter padronização no ambiente ágil. Indicador, por que isso? E aí começam a vir de novo aquelas falas que é melhor colocar a rolha na boca, mas que continuam sendo ditas e que tem muita gente escutando. E muita gente escutando, reproduzindo o resultado errado. E por isso que ainda hoje, boa parte das startups ainda são as que fecham. Porque a gente pode estar ouvindo as coisas erradas. A gente pode estar deixando de lembrar de coisas que são importantes, que fariam bons resultados agora. Ágil não é pressa, gente. E aí, a gente está falando de criatividade, a gente fala sobre agilidade, a gente fala sobre comportamento, fala sobre uma série de coisas que são combustíveis para a inovação. Mas às vezes a gente nem se pergunta, apesar de falar tanto sobre inovação, para que inovar? Para que eu inovo? Eu inovo porque está na moda? Eu inovo porque saiu uma ISO nova aí que fala de inovação? Eu inovo porque se eu não inovar vão achar que eu não estou fazendo coisa boa? Para que eu inovo na minha empresa? Para que eu inovo na minha vida? A gente inova para gerar soluções. Eu estava fazendo um podcast mais cedo e eu estava comentando assim, gente, inovação é do simples ao mais complexo, tá? Quem aqui já teve aquela sandália de plástico, eu não vou dizer o nome, mas que ela fica entre os dedinhos, tá andando no meio da rua, a gente gosta tanto dela, que tá andando no meio da rua, a bichinha quebra. Quebrou de alguma forma. Você ali dá um jeitinho de fazer ela andar de novo, né? Aí o cara falou: eu boto um prego, eu boto um clipe, cada um dá o seu jeitinho. Esse jeitinho aí pode não ser o melhor para aquele momento, mas é o que a gente faz para conter o efeito do problema. Todos os dias nós temos problemas. E quando eles acontecem, a primeira ação é conter o efeito dele. Depois eu vou, de forma estruturada, encontrar a solução definitiva para aquele problema. E numa série de brainstorms, de tempestade de ideias que vão surgindo, eu vou escolher as melhores ideias que são mais aplicáveis para solucionar cada problema. É para isso que a gente inova, para solucionar problema. Seja no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida pessoal, na sua família, dos pequenos problemas que surgem ou até grandes que vão surgir no seu ambiente familiar, ou dentro das empresas que tem problemas de perdas, por exemplo, tem problemas de com pessoas, problemas de repetições, tem vários problemas que estão acontecendo ali dentro que precisam ser contidos. Mais uma vez, o efeito contido e depois a causa estudada para que a gente solucione aqueles problemas. É para isso que a gente inova. Por favor, se você não fez isso ainda hoje, olha para quem está do seu lado e diz assim: é para isso que a gente inova. Agora não valeu não, porque foi sem emoção, minha gente. A gente ouvindo de lá de longe para falar, ouvir vocês falando assim, foi. Vamos de novo, vamos para o outro lado agora falar com emoção. É para isso que a gente inova, bora lá? Agora valeu, agora eu gostei. É para isso que a gente inova todo dia sem nem perceber. Dentro de casa ou dentro das empresas ou no ambiente civil, na sociedade. A gente tem problemas diversos que estão ocorrendo, seja de responsabilidade social, seja ambiental, seja de mobilidade. Os problemas estão acontecendo e somos nós que damos, que criamos e desenvolvemos as soluções para esses problemas. É para isso que a gente inova. Aquela Lu lá, pequenininha que eu mostrei para vocês, se bem que eu não cresci muito, né? Mas vamos lembrar da pequena Lu. Aquela pequena Lu, ela era apaixonada por entender quem foi que inventou esse pedaço do cadastro aqui. Mas veja se não é a solução de um problema. Quem aqui, quando faz esse plástico aqui, quer colocar o cadastro, não dá um problema? Quem já tentou colocar no buraquinho do tênis, não passa. Veja, inovação é isso. São soluções que muitas vezes são simples e a gente que complica. Não quer dizer que todas sejam simples, porque depende da complexidade do problema. Mas é importante a gente entender que a gente inova e que inovar faz parte da gente, porque a gente é criativo desde sempre, desde que a gente nasce. E, por acaso, se lembrar fosse o seu ato mais revolucionário para agora. Se todo mundo está falando que inovar é só sobre o novo, criatividade nem sempre é só o novo.
Criatividade não é só quebrar padrões, não é só construir algo novo, mas também conectar e reconectar ideias. E a inovação é alimentada pela criatividade. Então, a inovação passa por esse mesmo contexto. Nem sempre ela é disruptiva, tudo muito novo. Ela pode ser incremental, ela pode ser ocasional, ela pode nascer de uma ideia que você abandonou lá atrás, quando você era criança, quando você era adolescente, ou quando você começou o seu processo profissional. Aquelas ideias que você foi deixando para trás porque alguém disse: "Não faz isso não, que não dá certo". Isso não é coisa de adulto. Isso não funciona em lugar nenhum. Não funciona no Brasil. Aqui em Natal, isso vai funcionar. Sabe aquelas ideias que alguém veio lá, que estava assim, a rolha na boca e criticou, e você escutou e parou suas ideias? Essas ideias podem ser aquelas que você vai resgatar para gerar soluções para algo que existe hoje. Porque se esse problema existe hoje, é porque ninguém conseguiu ainda desenvolver uma solução para esse problema. E pode ser você com a ideia que você deixou para trás, ou até incrementando, combinando com a ideia que você teve agora, esse resgate com uma combinação que pode gerar soluções. Mas precisa que você seja revolucionário para acreditar que você pode buscar a partir das suas ideias soluções para problemas reais. E não é apenas o novo não, gente, também é sobre lembrança, né. A gente acabou de dizer aqui que eu posso buscar essas ideias em silêncios, em conversas, nos meus próprios erros, porque erros geram aprendizados, e também nos descansos, naqueles momentos de pausa que a gente foi tendo na nossa vida e vieram aquelas ideias que: "Não, isso não vai dar em nada não, é melhor nem levar para frente. É melhor parar por aqui". Que uma vez me disseram que eu tenho ideia demais, mas que essas minhas ideias não funcionam muito. Só que essas ideias pode ser que fossem úteis para aqueles problemas que existem hoje. E eu queria te convidar a olhar para o teu passado agora. E eu não sei de onde você veio, eu sei de onde eu vim, da periferia de Recife. Eu vim de um lugar que não era privilegiado, eu vim de uma área e uma condição que não diriam que eu estaria aqui hoje. Então, o meu passado, eu olhei para ele e falei assim: ele não vai ser corrente, ele não vai ser âncora, ele vai ser bússola, ele vai ser ponto de partida. Então eu queria te convidar a olhar para o teu passado como bússola e não como corrente, para que aquelas ideias do teu passado, elas sejam usadas para te levar para frente, para te levar para onde você quer chegar, solucionando problemas da sua vida, da sua empresa ou da sociedade. E aí o método REI, ele ajuda a gente a pensar nisso, onde ele faz a gente revisitar, extrair e integrar. Na revisitar, eu vou olhar para aquelas ideias que eu deixei para trás. Parece bobagem, né? Mas igual aquela brincadeira de criança, você pode ter deixado para trás inúmeras ideias que são relevantes para solucionar problemas práticos, que geram dinheiro, que geram melhoria, que geram crescimento, que geram desenvolvimento. Revisite essas ideias que podem ser as suas ideias ou outras ideias que você percebeu que foram deixadas para trás de outras pessoas, de outras empresas. No segundo passo, no extrair, extrai essa pergunta aqui, ó. Essa ideia, ela soluciona o quê? Ela é útil para quê? Como é que eu posso remunerar isso aqui? Ou ela é remunerável ou ela é sem fins lucrativos? E no terceiro, eu vou integrar aquela ideia que eu resgatei com aquela resposta daquelas perguntas que eu fiz a partir da solução que ela gera e vou gerar, construir a solução a partir desse brainstorm, desse desenvolvimento. Aqui é só uma pincelada para te mostrar que é possível colocar um método para te ajudar a resgatar ideias que vão te fazer chegar onde você precisa chegar e que podem ter sido deixadas lá atrás. Dos sonhos que eu falei lá atrás, que eu fui circense, que eu fui freira por um dia, não sei porquê, minha gente, a história de freira não deu certo comigo, não. Mas também fui piloto, fui um bocado de coisa, fui jardineira, mas teve um sonho que eu não tirei foto, porque eu não tinha foto desse momento, que era o sonho de treinar, educar e palestrar. E é esse sonho dessa foto daqui hoje, que muitos de vocês tiraram, que eu estou vendo vocês tirando aí. Então, daquela ideia que não tinha foto, que não tinha registro, que estava lá atrás, a gente pode construir coisas novas no futuro que a gente não está nem imaginando. Mas precisa de um primeiro passo. Precisa de eu entender que eu tenho um ponto de partida, ajustar a minha bússola e acreditar que eu posso chegar lá. Então, essa Lu daqui está aqui com vocês hoje. O tamanho nem mudou muito, mas as ideias sim. E aí eu queria convidar vocês a uma reflexão e mais uma vez eu queria pedir a ajuda de vocês para me ajudarem a terminar esse momento aqui. Eu vou ler uma vez só sozinha e depois a gente vai ler junto, tá bom?
Talvez você não tenha vindo aqui aprender nada novo, mas lembrar de tudo. Então, eu queria que você olhasse para a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda. Escolha essa pessoa. E vamos ler isso junto? Olha para ela e diz isso. Talvez você não tenha vindo aqui para aprender nada novo, mas lembrar de tudo. Olha para o outro lado agora e repete isso também. Talvez você não tenha vindo aqui aprender nada novo, mas lembrar de tudo. E você falou 2 vezes, mas eu espero que sirva para você também. Talvez não seja sobre o que vem à frente, mas seja sobre o que você deixou para trás. Combine, integre, reinvente, desenvolva e seja a melhor versão de você mesmo. Valeu, TEDx!